Bom, o exercício pedia para sistemas invariantes no tempo, pedia para observar um sinal de entrada e um sinal de saída do sistema 1 e perguntar se o sistema possui memória, né? A mesma coisa, fazer a mesma pergunta para um sistema 2, com um sinal de entrada e um sinal de saída do sistema 2, perguntando se ele possui memória. Bom, o que a gente pode falar desse sistema? Bom, sistema com memória, né? E a saída dele depende de instantes não só presentes, né? Depende também de valores da entrada em outros instantes futuros ou passados que não são os instantes presentes. Sistemas sem memória, que não têm memória, né? A saída deles depende dos valores de entrada somente naquele instante de tempo. Por exemplo, olha só, vamos observar esse sinal aqui do sistema 1 entre os instantes 7 e 8, por exemplo, né? Deixa eu achurar as demais partes aqui, só para a gente não prestar atenção nelas, né? Para a gente só olhar para os instantes entre 7 e 8, né? Entre os instantes 7 e 8, a gente verifica que não houve alteração no sinal de entrada, correto? Bom, mas se a gente olhar para esses mesmos instantes de tempo aqui, na saída, né, a gente vê que o sinal de saída ele se alterou. Ele tem alterações aqui entre os instantes 7 e 8. Como que eu sei que não tem alteração? É porque aqui não está uma reta horizontal ao longo do tempo, né? O sistema está levemente tem uma decrescendo ali, né? Isso é verdade também em outros intervalos, né? Se a gente pega entre o intervalo 9 e o intervalo 11, por exemplo, a gente vê que a entrada se mantém inalterada e entre o intervalo 9 e o intervalo 11 na saída, né, a gente tem uma alteração forte aqui no sinal de saída. Ou seja, com certeza essa alteração ela não depende somente da entrada naqueles instantes de tempo, né? Como obteve valores diferentes para momentos em que a entrada esteve constante, né? Então a gente pode dizer, afirmar com certeza que esse sistema é com memória, né? Então esse sistema 1 ele tem memória. E se a gente parar para pensar, isso aqui parece a curva de um capacitor carregando, como a gente pode observar entre os tempos 0 e 3, entre os tempos 0 e 3, né? É um capacitor carregando, só com o sinal invertido aqui, né? Com ganho negativo, né? Então, sistemas desse tipo têm memória, né? A tensão num capacitor, por exemplo, ele depende da tensão no momento eventualmente, instantaneamente anterior. Bom, e para esse sistema 2, a gente já não vê isso acontecendo. Olha só, entre o tempo 0 e 3, a entrada se mantém constante e a saída também se mantém constante entre o tempo 0 e 3, né? Entre o tempo 3 e 5, a entrada se mantém constante, a saída também se mantém constante nesse intervalo. Entre os tempos 5 e 6, a entrada se mantém constante, bem como a saída. Entre os tempos 6 e 7, a entrada se mantém constante e a saída também. Isso é verdadeiro para os demais intervalos que a gente observa no sinal. Se a gente notar bem, as transições no sinal de entrada, né, que ocorre no instante 0, 3, 5, 6, 7 e 8, né, elas também provocam transições instantâneas no sinal de saída, né? Isso nos leva a crer que esse sistema é sem memória, ou seja, a saída só se altera quando a entrada se altera, porque a saída do sistema não depende da entrada em outros momentos que não o momento presente, né? Naquele instante de tempo. Portanto, sistema 1 é com memória, sistema 2 é sem memória.